Hoje vamos falar de um livro que eu comentei muito com vocês nos últimos dias. Força de Vontade Não Funciona. Vai deixando um comentário aí quem já leu esse livro, que aliás é um livro que eu sei que muita gente reclama que não consegue encontrar esse livro para comprar. E eu vou falar para vocês que eu também tive dificuldade, viu? Mas no final da live aqui eu vou falar para vocês aonde você pode encontrar esse livro aí, caso vocês se interessem. E por favor, digam para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o som está ok. Lembrando que hoje temos convidado aqui, hein? Temos um convidado mega especial para discutir esse livro aí. Então vai ser uma live meio diferente, vai ser uma live como se fosse uma espécie aí de um clube do livro, né? Desse livro aqui. Mas dê um alô para mim aí se vocês estão me ouvindo legal aí. Fala Tadeu, Maria. Boa, valeu Matheus. Pessoal, quem aí já leu esse livro? Força de Vontade Não Funciona. Dá um salve aí, que eu sei que poucas pessoas leram. Eu fiz uma enquete aí esses dias e pouquíssimas pessoas já leram esse livro. Então a ideia é trazer aqui para vocês o quê? Trazer um resumão dele, né? Como eu falo para vocês, essas lives aqui, elas não são apenas lives para te informar sobre o que fala um livro, mas são lives que a ideia é trazer para vocês ensinamento prático. Então hoje você vai sair dessa live aqui com o ensinamento prático desse livro Força de Vontade Não Funciona, que é um livro que inclusive eu acho que é um dos poucos livros assim que eu busco sempre aplicar ele todo dia, né? Que é difícil a gente aplicar um conhecimento de um livro todo dia, mas esse livro aqui eu digo que é um livro que ele enraiza na gente ali um conhecimento, uma informação que a gente fica pensando naquilo por durante muito tempo, tá bom? Eu vi que meu convidado já está aqui, então quero chamá-lo, Felipe, galera. Primeiro, antes de chamar o Felipe aqui, eu quero contar como que o Felipe apareceu, de onde eu conheço ele. Tudo começou quando eu postei uma foto desse livro aqui no meu feed, aquelas fotos que eu tiro assim com a mão, né, segurando o livro. E eu lembro que o Felipe comentou, ele comentou algo sobre o livro e eu vi que ele aplicava esse livro na carreira dele, né? Ele vai falar melhor para vocês aqui, mas ele tem uma escola de emagrecimento e o que ele explica para os pacientes, para os alunos dele, é justamente conceitos desse livro. E aquilo me deu uma curiosidade muito grande. Eu não conheço tantas pessoas que leram esse livro e com o grau de conhecimento que o Felipe tem sobre ele. Então a gente organizou essa live de hoje. Então dá um salve aí, Felipe, para eu te chamar aqui e aí a gente bate um papo aí, a galera te conhece também, você se apresenta aí pro pessoal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui nos comentários, acho que eu consigo achá-lo aqui. Vamos ver aqui, ó, Felipe, entrar ao vivo com o Felipe. Boa. E lembrando, pessoal, que no final da live a gente vai trazer aqui para vocês alguns ensinamentos práticos. Olha ele aí, ó. Fala, Felipe. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa. Felipe aí, gente, ele vai se apresentar agora para vocês, né? Acho que ninguém melhor que ele para se apresentar. Fica à vontade aí, Felipe, conta um pouco da sua trajetória, o que você faz e o que esse livro aí gerou para você de resultado, de ensinamento. Tá bom, obrigado, boa noite para todo mundo aqui. Fiquei muito feliz Fiquei até surpreso com o seu convite, né? Que eu fiz um comentário lá e você logo de cara já me convidou para a live. E eu falo muito sobre esse livro mesmo, então achei super legal essa oportunidade. Bom, meu nome é Felipe Cagiano, com 2 Gs. Eu sou criador da Escola de Emagrecimento e eu sou professor de mais de 2.000 alunos aí dos meus produtos de emagrecimento, saúde, ganho de massa muscular. Eu atuo na área da nutrição há uns 4 anos. Eu era funcionário público e consegui fazer essa transição de carreira aí usando o Instagram e deu muito certo, né? E eu utilizo muito um conceito chamado relação proteína-energia, que surgiu lá numa universidade da Austrália, foi desenvolvido mais por um médico americano e, inclusive, eu estou traduzindo um livro dele, né? Eu consegui os direitos oficiais e até o final do ano acho que a gente vai conseguir publicar. Depois eu posso até te enviar, que acho que você vai achar bem legal, chama PE-Diet, né? Do conceito relação proteína-energia, que funciona muito bem para conseguir emagrecer sem passar fome, sem precisar restringir alimentos. Inclusive, o meu público, a maioria são mulheres com mais de 50 anos e acaba dando muito certo para elas, que é um público que tem mais dificuldade, né, de emagrecer. E essa ideia funciona muito bem.
E sempre que a gente fala de emagrecimento, a gente também tem que falar de mentalidade, né? E esse livro aqui, tô com ele aqui também, eu descobri ele com um médico que me deu muita força quando eu comecei a fazer essa transição de carreira. Ele se chama Rodrigo Bomeni. Atualmente o perfil dele está até fechado, mas ele trabalha lá no Einstein e ele tinha um perfil bem grande, mais de 150 mil seguidores. E ele sempre comentou que esse livro mudou a forma, prática clínica dele, né? Isso anos atrás. Aí eu fiquei muito interessado, li o livro e vi que realmente muda alguns conceitos que a gente tem, porque as pessoas que querem emagrecer e até as pessoas que querem mudar hábitos em geral, às vezes querem mudar carreira, querem mudar alguma coisa, tem uma visão dessa coisa da força de vontade, talvez muito influenciada pelo que a gente lê aí em perfis motivacionais, né? Muito equivocada. Isso acaba, inclusive, impedindo a pessoa de conseguir fazer essas mudanças, mas a gente vai falar bastante sobre isso nessa live. Legal, legal. E é difícil, né? É raro assim a gente ver pessoas assim, por exemplo, eu sempre falo, primeiro assim, falando um pouco do livro, né? Até pra galera que tá aqui, muita gente não leu, porque é um livro realmente difícil de achar. Eu lembro que eu procurava esse livro na Amazon, nunca tinha, tinha por um preço absurdo, que eu acho que devia ser algum bug lá do site. Aí na hora que disponibilizou, eu tinha colocado lá o aviso, né? Avise-me quando chegar. Cara, eu comprei e, putz, foi assim, um livro que abriu muito a minha mente. Até também eu vou falar depois um pouco de como que eu falo, né, com os meus alunos que querem criar o hábito de ler, que querem ter hábitos mais produtivos, como que esse livro afeta. Mas para quem chegou aqui, não leu esse livro e quer saber, né, pô, por que que o livro fala que a força de vontade não funciona? Na verdade, o livro ele fala muito que a sociedade ela é obcecada por idolatrar o individualismo, né? Então, a gente pega ali uma pessoa bem-sucedida, a gente quer seguir os mesmos passos que ela seguiu no sentido de, pô, o que que ela lê, o que que ela come, o que que ela faz, que ferramenta que ela utiliza. Só que o livro fala que o mais importante é a gente olhar o contexto que ela viveu. E ele fala uma coisa muito legal, que eu até separei aqui, né, que ele fala um pouco da questão da força de vontade, né, que ele diz o seguinte, logo no começo do livro, ele comenta que todos os heróis, eles são produto de situações que eles viveram. Então, se a gente pegar até no ramo, sei lá, de ficção, né, você pega, por exemplo, o Batman, né, pô, como que surgiu o Batman, cara? O Batman surgiu porque ele teve uma situação que ele presenciou, né, o pai e a mãe sendo assassinados por um bandido, e aquilo despertou nele uma vontade de querer fazer justiça, de querer propagar aquela mensagem. E teve um outro autor que ele comenta, que acho que é o Will Durant, que ele até separei aqui um trecho para ler para a galera, que ele fala o seguinte, né, que esse cara ele foi um cara que ele escreveu o livro A História da Civilização. Né? É como se fosse um Sapiens, só que mais da antiguidade. Então o cara ele contou a história basicamente do mundo, né, a partir da civilização, de uma forma bem detalhada. E ele diz o seguinte, ó, que ele concluiu que a história, né, que a gente vive, ela não foi moldada por homens grandiosos, mas sim por situações desafiadoras. A necessidade, ele descobriu, é o ingrediente mais importante da receita da grandiosidade, e não o brilhantismo de um indivíduo específico, nem a visão apenas de um líder. Então ele fala que grandes nomes, né, que a gente tem aí no mundo, foram frutos de situações que eles precisavam, né, que eles passaram por aquilo e aquilo tornou essas pessoas fora de série. Tem até um livro, não sei se você já leu, Felipe, o Fora de Série, do Malcolm Gladwell, que ele conta a história do Bill Gates, né, que ele fala assim que o Bill Gates ele era um gênio, só que ele só se tornou fora de série não pelo fato dele ser um gênio, mas pelo ambiente que ele vivia. Porque na época, acho que foi na década de 60, ele teve a sorte de se matricular num colégio lá em Lakeside, que era onde ele morava. E nesse colégio, o colégio, junto com os pais e mestres ali, eles montaram um terminal de computadores. E isso possibilitou Bill Gates de treinar e desenvolver software, desenvolver coisas, né, com aquele terminal. E ele fala assim, olha, se Bill Gates tivesse nascido em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, tivesse estudado em qualquer outra universidade, não teria sido o Bill Gates. Então não importa se você é um gênio, não importa. O que importa é você estar dentro de um contexto. E aí no final do primeiro capítulo ele fala, né, que ambientes negativos não formam pessoas positivas. E fazendo um gancho disso daí, Felipe, agora indo para essa área que você comentou, que você também tem alguns alunos e tal, aliás, bastante aluno, mais de 2.000 alunos, que eu penso, e até eu queria trocar essa ideia com você, ver o que você acha também.
Quando eu criei, né, a forma, o produto, né, que basicamente é fazer as pessoas criarem o hábito de ler, se desenvolvendo com a leitura, sabendo absorver, sabendo aplicar no dia a dia. E quando eu fiz o método, quando eu desenhei o método, sabendo, né, desse livro e de vários outros que falam de ambiente, né, que o ambiente é muito importante, eu pensei, não adianta eu ter um método bom se eu não criar um ambiente propício para essas pessoas. E aí, nesse paralelo, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou criar um clube do livro, porque vai ser uma espécie de academia de leitores, né? A pessoa vai, faz o curso, só que ela tem ali um clube do livro meio que de staff, né? E a primeira turma que eu abri não tinha necessariamente um clube do livro, era mais focado no método. E pouquíssimas pessoas finalizavam esse método. Eu conseguia ver pela plataforma que a taxa era baixíssima. Quando eu fiz a segunda turma, eu falei, olha, eu preciso colocar alguma coisa, porque a galera, a força de vontade deles não tá funcionando, né? Aí eu falei, eu vou criar o Clube do Livro, só que não é um Clube do Livro onde a pessoa vai se encontrar uma vez por mês. Eu quero que ela tenha contato com essas pessoas diariamente, seja no grupo do WhatsApp, seja no Telegram. E eu até mudei para o WhatsApp, porque o WhatsApp ele é mais próximo, né? O Telegram muitas pessoas não entram. Pô, comunidade do Facebook, quase ninguém mais hoje usa o Facebook. E foi impressionante, Felipe, que depois que eu criei esse contexto, cara, a taxa de pessoas, né, de conversão de pessoas que assinaram, né, a tribo e começaram a praticar, começaram a participar do Clube do Livro, foi muito grande, porque acontecia o seguinte: as pessoas, principalmente as mulheres, né, assim como você, o meu público tem muita mulher também, eu vejo que a mulher ela tem esse senso de comunidade também que é muito legal, né, mulheres unidas e tudo mais. E eu percebi que quando alguém ali estava meio que vacilando no hábito da leitura, a outra dava força. Então, tipo, tinha uma pessoa lá que falou, gente, eu nem entrei na plataforma, não fiz curso nenhum. Entra, faz isso, faz aquilo. Tá bom, vou fazer. E meio que o pessoal se dá essa força. Então, hoje o Clube do Livro é muito mais uma comunidade de pessoas com o mesmo propósito, né? E o livro acaba sendo ali algo paralelo, não algo principal. Mas eu percebi que implantar isso fez toda a diferença, né? Não adianta, por exemplo, ser um personal trainer, ter o melhor método para criar gominhos nas pessoas, se a pessoa não vai fazer o seu método, a pessoa não vai ter motivação para fazer isso. Então, eu queria ver como que você linka isso até com o seu produto aí, porque eu acredito que a gente que saca isso, né, cria em nós uma necessidade de não fazer somente um método perfeito, mas o contexto, né, para a galera também fazer, praticar esse método. Com certeza, porque até pegando aí o que aconteceu com você, a primeira e a segunda turma, né? Você poderia criar duas teorias. A primeira, segunda turma entrou só pessoas com mais força de vontade que a primeira. Será que isso faz muito sentido? E não, né? É muito improvável isso. O que mudou foi o ambiente delas. E quando a gente pega o emagrecimento, o que a pessoa costuma ouvir? Ah, você precisa ter força de vontade para conseguir emagrecer, você não emagrece porque você não quer e não sei o quê. E quando você conhece alguém que quer emagrecer ou que tem sobrepeso, a pessoa vai te contar que ela já fez 50 dietas na vida dela. Vai contar que ela já fez um monte de coisa absurda, sofrida e tal, que não tem como você pensar que essa pessoa não tem força de vontade. Os problemas são outros, né? E eu estava até comentando com você que quando a gente olha até algumas imagens do passado, eu comentei, se você procurar aí no Google fila do cinema do primeiro Star Wars, lá de 1977, você praticamente não encontra nenhuma pessoa com sobrepeso. Se você procurar o último que saiu, que foi alguns anos atrás aí, só de você, na sua cabeça, pensar fila do Star Wars no cinema, você já vai imaginar várias pessoas com sobrepeso ali. E as estatísticas mostram isso, né? Que a obesidade, o sobrepeso cresceu demais. Hoje em dia no Brasil, mais de 60% tem sobrepeso, Estados Unidos mais de 70%. E a gente sabe que genética não muda em décadas. As pessoas simplesmente pararam de ter força de vontade. Não tem muita lógica isso, nem evidência, né? O que realmente mudou foi o ambiente que a gente está inserido. Mudou a disponibilidade de comida e o tipo de comida. E quem está inserido nesse ambiente e simplesmente, vamos dizer assim, vive no modo automático, não pensa muito nas suas escolhas alimentares e come o que todo mundo come, vamos dizer assim, você vai acabar ganhando sobrepeso e sendo, assim, uma vítima, entre aspas, desse ambiente. Você vai reagir ao ambiente de forma passiva, né? E a gente vê muito isso porque tem alguns estudos com habitantes de tribos tradicionais, índios, aborígenes e tal.
Pegando todas essas tribos de vários lugares do mundo, a taxa de sobrepeso e obesidade é menos de 5%. É uma coisa extremamente rara. E a questão não é que eles têm mais força de vontade, é que naquele ambiente é quase impossível a pessoa ganhar sobrepeso. Agora, quando se pega uma pessoa desse ambiente e coloca no ambiente da cidade grande, eles ganham peso muito fácil, porque eles também só reagem ao ambiente, né? Então, quando a gente passa a entender isso, talvez até quem estiver ouvindo aqui pode pensar, nossa, então realmente não tem jeito, né? Porque a gente é só uma vítima passiva do ambiente. Mas o que esse livro aqui conta pra gente é que uma vez que a gente toma consciência da importância do ambiente, que a gente acaba esquecendo, a gente só foca na gente, né, no interno. E o livro fala que o externo molda o interno. Então, se você tem essa consciência, você percebe que você também pode moldar o seu ambiente. E o seu ambiente vai mais do que simplesmente os objetos físicos que a gente tem à nossa volta, como o exemplo que você deu. Seu ambiente é você estar num grupo de pessoas que leem. Às vezes, seus amigos, a pessoa que mora com você, ninguém lê. Então, é provável que você também não vai ler, né? Agora, você está num grupo que tem ali 80 pessoas que leem todo dia, falam todo dia sobre livros. Você está mudando o seu ambiente. E eu acho que é perceptível com a gente, né? Quando a gente entra num ambiente diferente, esse ambiente molda a gente também. Então, a gente pode também moldar esse ambiente. Tem até um trecho que eu separei aqui, na página 15, que ele fala o seguinte, ó, o seu ambiente inclui seu espaço físico, as pessoas com quem você escolhe se relacionar, as informações e os alimentos que consome e as músicas que escuta. Então você pode ver que grande parte aqui você faz no seu celular, né? Porque você se relaciona com Sim, muitas pessoas, né? Conversa diariamente. Celular, músicas e até o próprio Instagram, né? As pessoas seguem muitas vezes pessoas que têm um estilo de vida que talvez não é o estilo de vida que ela quer ter, né? E não vejo nenhum problema assim, né? Porque, então vou parar de seguir meus amigos. Não, não é isso. Mas você pode fazer uma conta, que nem aqui, o Quem Enriquece, eu sigo 12 pessoas, né? Você pode fazer uma conta paralela, não para postar conteúdo igual eu, mas pode fazer uma conta paralela para você seguir ali algumas pessoas e a hora que você quiser ter um lazer, você volta ali para a sua outra rede social, que é super fácil de mudar, inclusive, e você pode ter acesso àquilo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi porque há um tempo atrás eu li o Micro Hábitos, que é um livro muito bom sobre hábito, e, cara, tem uma fórmula lá que o autor explica que eu nunca esqueço, que ele fala que qualquer comportamento que você tem, existe uma fórmula por trás dele e existem três fatores. Então, assim, se o Rafael está aqui nessa live, o Felipe está aí, as pessoas estão aqui, se elas criarem esse comportamento de estar aqui, é porque esses três fatores, eles estiveram numa engrenagem perfeita, que é o gatilho, a capacidade e a motivação. Então, se você tira um desses três, Felipe, você não tem um comportamento. Vou dar um exemplo, né? O que é o gatilho? O gatilho é você lembrar de fazer algo. Então, quando as pessoas estão motivadas a fazer uma coisa, elas são capazes de fazer aquilo, mas elas simplesmente não lembraram. Então, pode ser que tenham pessoas que não estejam aqui, não porque elas não tinham capacidade de clicar no link e entrar na live, ou porque elas não tinham motivação. Simplesmente porque elas não lembraram. Então, por isso era que eu sempre fico mandando várias notificações para lembrar vocês, porque sem isso não tem comportamento. Só que o gatilho, você percebe que ele é algo que você consegue controlar, né? Você consegue colocar um lembrete no seu celular. Da mesma forma, se você não tem capacidade de fazer algo, você também não faz aquele comportamento. Capacidade é você achar aquilo viável de ser feito. Então, por exemplo, você pode estar motivado aí, Felipe, você pode estar receber o lembrete, eu falar assim, pô, Felipe, se você for lá no Monte Everest escalar, cara, eu te dou sei lá, US$ 1 milhão. Não que eu tenha, mas eu vou te dar uma grana enorme aí. Você tem capacidade para ir? Não tem, você nunca escalou, cara. Provavelmente você vai se dar mal se você for. Então também não tem comportamento. Então a capacidade é você ser capaz de fazer aquilo. Você também consegue moldar isso, né? Você pode ter um comportamento mais fácil. Então você pode, em vez de ler 10 páginas por dia, pô, eu vou ler uma. Né? Em vez de fazer uma dieta radical de uma hora para outra, eu vou fazer uma dieta um pouco mais difícil e depois eu vou aumentando. Agora, o que você não consegue controlar é a motivação. A motivação é algo que às vezes você tem e às vezes você não tem. Né? Ela é o terceiro fator do comportamento, só que é algo que, ao contrário do gatilho e ao contrário da capacidade, você não consegue ajustar. Então, como que você molda a motivação? O autor desse livro fala o seguinte, que o contexto gera motivação.
Muitas vezes você não está motivado a fazer algo, mas o fato de você ter informações, pessoas, ambiente ao seu lado que estejam te dando motivação para aquilo, que nem hoje. Hoje eu não queria ir treinar. A Fernanda apareceu pronta aqui com a roupa de academia e falou, vamos. Eu falei, pô, tá, então vamos, né? Mas assim, o contexto é muito importante. Então eu acho assim que o mais importante para você que está vendo a live aqui é você começar a perceber que você não precisa se culpar tanto, mas queira, né, estar ao lado de pessoas que têm o mesmo comportamento. E agora é a hora que eu e Felipe aqui a gente vai dar algumas dicas aí para vocês, baseado tanto no livro, mas também às vezes no nosso dia a dia, né? O Felipe manja muito aí de comportamento humano e tudo mais, então bater uma bola aqui agora, Felipe, você pode começar aí. Tá. Independente de ser do livro ou não, o que você acha que a galera que está assistindo aqui essa live, eles podem praticar a partir de amanhã para criar um ambiente mais favorável? Tá. Eu acho importante falar que a força de vontade que ele cita no livro, né, é equivalente a uma bateria de celular. Então, cada decisão que você acorda com a bateria cheia. Cada decisão que você faz no seu dia, você usa um pouco dessa bateria. Então, pensando nessa questão do ambiente e dieta, a pessoa acorda, lá na cozinha dela tem um monte de biscoito e alimentos desse tipo, e ela vai olhar lá e vai pensar, vou comer ovo ou vou comer biscoito? Vou comer ovo. Ok, só que você já usou a força de vontade ali. E aí, você usa a força de vontade para várias coisas na sua vida. Ah, seu filho está chorando. Você usou força de vontade para não ficar nervoso. Teve problema no trabalho, força de vontade. E por que que tantas pessoas falam, eu faço tudo certinho, mas chega à noite e eu como muito mal, como um monte, etc. Porque à noite você chegou sem bateria. E aí tem de novo o biscoito ali. Será que eu vou fazer uma comida ou vou comer o ovo? Ou comer o biscoito? E a pessoa ela já não tem essa força de vontade. Então, até o autor do livro fala é você criar condições que a coisa dê certo mesmo sem você ter essa força de vontade disponível. Ou seja, você chega em casa, só tem a comida pronta na geladeira. O que você vai fazer? Você vai comer a comida que estava ali preparada. Você acordou, não tem o biscoito, tem os ovos. Ou você vai passar fome ou você vai comer ovo. Então, a minha dica é que se você está precisando usar muito a força de vontade para fazer uma coisa, tente mudar isso de um jeito que você não precise tanto dela. Então, eu estou fazendo uma dieta que eu tenho que passar um pouquinho de fome. Não vai dar certo, porque a força de vontade é limitada e você não vai mais aguentar fazer isso. Tem que encontrar uma maneira de que a coisa seja agradável. Então, às vezes a gente tem aquela coisa de, mas tem que ser sofrido para não sei o quê, mas isso não costuma ser muito sustentável, né? Até o treino, né? Às vezes você começa lá, você tem muita preguiça de ir, mas uma vez que você pega o ritmo, você até gosta de treinar. Então não é que você está ali com muito ódio, muito sofrimento. Em alguns momentos, sim, algum dia ou outro, mas assim, se você depende muito do sofrimento para persistir, não vai dar certo. É mais fácil você moldar as coisas, primeiro, para ser mais agradável. Segundo, para você não depender da sua motivação do dia, para a sua força de vontade do dia, para a coisa dar certo, independentemente aí do que aconteça, a coisa dá certo, né? Ele fala muito de terceirizar as coisas. Então, é o contrário de, não, você tem que mudar tudo. Não, ajeite tudo para funcionar independentemente de você. Outro exemplo do treino. Eu tenho preguiça de. Já dorme com a roupa do treino, uma coisa a menos para você ficar pensando ali no dia seguinte: será que eu troco de roupa? Não troco? Tenta criar mecanismos. Eu marquei uma reunião que é ali do lado da academia. Então eu vou lá na academia, depois eu vou na reunião. Então você vai pensando em criar mecanismos aí para a coisa funcionar independentemente da sua motivação no dia, né? E acho que esse tipo de organização acaba ajudando muito. Sim, que é até o lance de você preparar o ambiente futuro, né? Que eu falo pra galera, pô, você quer ler? Já deixa o livro que você vai ler separado, no local que você gosta de ler, porque você meio que vai se trombar com o livro no dia seguinte, né? Então eu sempre coloco o livro que eu tô lendo na sala, na poltrona que eu leio, então fica meio que inevitável, né? Uma coisa que é legal, que eu vejo que o livro fala, que eu acho que é uma coisa assim, um pouco mais gerada à mentalidade mesmo, que ele fala do amadurecimento, né? Que muitas pessoas às vezes falam assim, né? Poxa, eu nasci no ambiente que eu tô assistindo essa live aí, então tá mais do que decretado que o ambiente é que forma as pessoas, eu tô nesse ambiente aqui, então
infelizmente não tem o que eu possa fazer, né? E aí o livro dá um exemplo, ele usa uma metáfora do Rei Leão, que ele fala do Simba, né? Que o Simba ele era o rei lá, né? Da Pedra do Reino, largou tudo, foi viver com Timão e Pumba no paraíso, virou vegano, né? Parou de ser leão, basicamente largou os compromissos e teve um momento que ele teve que voltar para onde ele estava antes, que o autor fala que foi o momento do amadurecimento. Ou seja, ele precisava trocar de ambiente e ele sabia que aquela decisão ia ser difícil. Ele ia ter que lidar com fantasmas do passado, ele ia ter que travar uma guerra contra o tio, só que ele teve que se amadurecer para fazer essa troca. Então a pessoa que às vezes acha, né, que está na Hakuna Matata, pô, tô aqui, posso fazer o quê? Não tem o que eu possa fazer. Cara, sempre tem o que você pode fazer. Só que eu acho que o primeiro passo vem do desejo, né, de você querer mudar aquilo. E até trazendo um gancho, Felipe, que eu falo assim muito pra galera, do celular, né, de você ter pessoas ali à sua volta, mas eu acho que é um pouco também da gente às vezes selecionar as pessoas com que a gente anda hoje. Que às vezes é um tabu, né? As pessoas falam assim, ah, pô, mas eu vou parar de falar com quem eu falo, parar de andar com quem eu ando. E aí, eu queria até trazer uma reflexão aqui de um outro livro, não sei se você já leu, do 12 Regras para a Vida, que é um dos meus livros prediletos aí da vida, que é do Jordan Peterson, né? Que é um dos caras, dos pensadores da atualidade aí, mais respeitados. E se eu não me engano, na regra 3 ele fala sobre isso, ele fala sobre as pessoas que você anda, né? Ele fala o seguinte, ele fala que no consultório dele, ele é psicólogo. Então, chega muitas pessoas lá, às vezes, viciadas em drogas, que querem mudar, ou pessoas que às vezes são depressivas. E quando ele começa a perguntar qual que é o contexto social dessa pessoa, as pessoas sempre comentam que tem um parceiro ali de coisa errada. Um parceiro que apresentou a droga pela primeira vez, ou então um parceiro ali que apresentou o primeiro antidepressivo quando aquela pessoa estava mal, apresentou a bebida. E ele fala um negócio genial, que é o seguinte, ele fala assim, se você vai ajudar uma pessoa que está no buraco, seguindo as leis da gravidade, da física, é muito mais fácil a pessoa te puxar para o buraco que você tirar ela. Então, muitas vezes você vai ajudar e você se dá mal. E aí ele fala assim, muitas pessoas questionam quando eu falo para os pacientes para eles trocarem os ambientes, porque eles falam assim que isso não é certo. Aí ele fala o seguinte, então eu chego para o paciente e falo o seguinte, as companhias que você anda hoje, você apresentaria para o seu filho? Se seu filho andasse com a mesma pessoa que você anda hoje, seria uma boa companhia para ele? Então, muitas vezes, quando é dessa forma, a gente, né, já fala, não, se fosse meu filho, realmente essa pessoa aqui, eu não queria que andasse com ele. Então, é meio que uma linha de critério até indo naquilo, né, que a gente é a soma, né, das 5 pessoas que a gente mais anda, e o livro, inclusive, fala que tem um efeito secundário, né, que as 5 pessoas que a gente mais anda, as 5 pessoas que mais andam com ela também podem, de certa forma, afetar a gente. Então é muito louco a gente pensar isso, né? Você, assim, Felipe, no seu dia a dia, agora falando Felipe, assim, eu vejo que você é um cara pô, super disciplinado, produz conteúdo, tem pô, seu negócio aí, dá pra ver que você é focado nisso. Tem alguma estratégia que você utiliza, assim, no seu dia a dia, que você tenta tomar cuidado com o seu ambiente, né? Embora você explica isso para milhares de alunos, como que é o Felipe no dia a dia? Olha, até só pegar um gancho rapidinho que você falou, eu tenho muitas pessoas que falam, o meu problema é que eu saio muito para beber. E eu pergunto, mas você não tem outro tipo de atividade para fazer? Ah, não, só saio para beber com esses amigos, com meus amigos. E aí eu promovo uma reflexão, mas você quer ser essa pessoa que só sai para beber? Você não quer ser uma pessoa diferente? Talvez procurar outras amizades, outras coisas, né? Porque até quando isso a gente vê na psicologia, no TCC, que quando você emagrece, geralmente seu papel social nesse grupo muda um pouco também. Então, às vezes, já deve ter acontecido com alguém aqui, você emagreceu e a pessoa ao seu lado talvez não tenha gostado tanto. É que você também mudou seu papel social, mas você quer ser essa pessoa diferente. O outro quer que você seja aquela pessoa de antigamente, mas você não. E aí você tem que tomar algumas decisões. O que eu faço muito vai um pouco até em relação ao que você falou desse filtro. Eu sigo poucas pessoas aqui no Instagram e eu tento filtrar ao máximo as fontes de informação que eu tenho. Porque hoje a pessoa, por exemplo, que quer emagrecer, ela vai lá e segue 50 médicos. Cada um vai falar uma coisa diferente. E aí vem aquela conversa de, nossa, mas nutrição é muito confusa. É que você segue um vegano, um médico vegano e outro que fala que só pode comer carne.
É lógico que você vai ter confusão, porque você não está tendo muito critério na hora de selecionar. E tem pessoa, a maioria das pessoas segue 1.000, 2.000 pessoas, e aí você não tem fontes de informação, você não está moldando o ambiente, você tem um ruído muito grande. Então eu seleciono muito bem quem eu sigo ali umas 35, 36 pessoas. Mesmo assim eu não consigo consumir o conteúdo de todas elas, imagina quem segue 1.000, 2.000, então eu sempre recomendo. Quer saber mais do Maia? Segue umas 3 pessoas no máximo, de preferência pessoas da mesma linha, que isso já vai ajudar demais, assim. Você vai conseguir absorver mais a informação daquela pessoa, as coisas vão parecer menos confusas, então, realmente, você moldar quem você ouve, quem você segue, quem você lê, isso já ajuda demais. Então, isso é uma das coisas que eu faço, realmente, esse filtro das fontes de informação. E, em geral, eu moldo muito o ambiente das coisas que eu como aqui em casa. Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, eu gosto muito de sorvete. Aí eu tenho duas opções: comprar um pote de sorvete e deixar aqui em casa, ou de sábado eu vou no shopping e vou lá na gelateria, tipo um baço de latte, como um potinho, bem mais gostoso. E é só um potinho na semana, não é aquele pote de 2 litros que está todo dia aqui testando minha força de vontade. Então, você moldar o que você tem em casa, esse tipo de coisa já ajuda demais e você acaba até selecionando melhor o que você come. Eu vou comer o melhor sorvete fora de casa, não quer dizer que eu não vou mais comer, mas porque tem em casa, assim, meu objetivo de repente é ser mais saudável, é emagrecer, definir o corpo. Então, essas são duas coisas aí que eu aplico bastante no meu dia a dia. Legal, esse lance aí é que nem eu, cara. Eu, assim, eu não como muito doce. Mas, cara, quando tem doce em casa, puta, bate os 5 minutos ali assim, até a minha esposa me zoa, porque é assim, cara, é de comer um pacote do bis inteiro, entendeu? Então a gente até nem compra, porque, putz, cara, é aquela coisa, né? Se teve um dia ali que você ficou um pouco mais ansioso, teve alguns problemas, cara, você vai olhar ali pra caixa de bis e você não vai perdoar, né? A gente é ser humano, né? Não tem como a gente, às vezes, apertar um botão, a gente não é robô, né? Apertar um botão e agora uma coisa assim para que eu tenho como curiosidade, Felipe, que muita gente fala, né? Até acho que o Hábitos Atômicos fala isso. Eu queria saber, você que é da área, se você considera que isso é uma verdade. Que o James Clear ele fala o seguinte, que se você tem algum dos seus 5 maiores, né, os seus melhores amigos, as 5 pessoas com que você mais, não necessariamente amigo, pode ser familiar também, mas as 5 pessoas que você mais anda, se uma delas tiver sobrepeso, você provavelmente vai ter também. Você acha que isso é uma coisa assim que tem um certo embasamento mesmo, ou você acha que não? Não, eu acho que sim. Até é só a gente fazer isso. Vai, sai na rua e olha ao redor. Vai no shopping e olha ao redor. A maioria das pessoas vão ter sobrepeso. E hoje em dia, assim, acho que é quase impossível você pensar em 10 conhecidos e não vai ter ninguém ali com sobrepeso. Então, a nossa sociedade hoje em dia é quase impossível você fugir disso. Mas, por exemplo, o meu marido ele come muito mal. É muito mais difícil para essa mulher emagrecer com uma pessoa assim em casa, né? Então, eu vejo que faz todo sentido, sim, essa questão do ambiente mesmo, das amizades. Por exemplo, às vezes a pessoa entra num CrossFit, vai, e aí ela conhece várias pessoas que estão preocupadas com a própria saúde. Acaba sendo muito mais fácil para essa pessoa. Lá na escola de emagrecimento a gente tem um grupo no Facebook, o pessoal posta receita, a gente tem aulas ali periódicas, e aí o pessoal conhece outras pessoas com aquele mesmo interesse, né? E isso ajuda demais, porque você também pode moldar essas 5 pessoas que você conhece. Então eu acho que faz muito, isso ajuda demais, e assim, é uma dificuldade que a gente tem. Muito provavelmente as pessoas que você conhece vão ter sobrepeso, né? A não ser que realmente, tá, eu comecei CrossFit e aí depois de um tempo todos os meus amigos fazem CrossFit. A chance de você ser uma pessoa mais saudável É, vai ser muito maior, né? o CrossFit tem muito esse senso de comunidade mesmo. Eu particularmente, durante uns 10 anos da minha vida, sempre fui pra academia. Mas, cara, eu te juro que nesses 10 anos não teve uma vez que eu tive uma frequência assim de, 3 meses, 4 meses indo direto. Tanto é que sempre no começo do ano eu fazia aquelas metas de, quero ir tantos dias pra academia. Cara, eu nunca batia, sempre começava com tudo, né? Porque você vai marcando no stories ali, 1/240, 2. E aí, esse ano foi a primeira vez, né? Eu comecei a fazer CrossFit em janeiro, bem no começo de janeiro.
E eu tô já no dia 182, de 245. Então, provavelmente esse ano eu vou bater a meta. Só que o mais legal é que o que mudou não foi o exercício, não é que o exercício é diferente, é mais legal, cara. Mas é que você não tem escolha. Quando você chega lá, você guarda o celular, que já é uma coisa que atrapalha demais. Eu, pelo menos na academia, ficar mexendo no celular, aí tem que revezar o aparelho, aí você chega lá para fazer um exercício, o aparelho tá cheio, você acaba desencanando e faz outro. E no CrossFit não, você tem. Tanto é que a dona, né, do box onde eu faço, perguntaram para ela, pô, por que a mensalidade aqui é 3 vezes mais cara que a da academia? Ela falou assim, porque na academia a pessoa ela se inscreve e aí de cada 100 alunos, um, dois, três, vai sempre. Então eles podem cobrar um preço barato, porque nunca vai lotar. Então, eles podem cobrar o preço que for, pode ser baratinho, a galera não vai mesmo, então nunca vai ter. No CrossFit não, a taxa de pessoas que vão para as aulas é de 80%. Ou seja, a cada 10 pessoas que fazem matrícula no CrossFit, 8 vão. Então, como o espaço fica mais limitado, ela tem que aumentar o preço. E fica drástico, assim, não estou falando mal da academia. Pô, quem consegue ter disciplina para ir na academia, é perfeito, cara, tira o chapéu. Mas é que você vê a importância de você ter um lugar onde você motiva a galera naquele contexto que eu falei, né? A pessoa não tem motivação, mas ela tem um contexto ali. E tem esse senso de comunidade mesmo, né? Que eu acho que até deve ter também na sua escola, que é uma coisa da galera, ela quer o bem do outro, né? Você tem aquele senso ali de que se você for ver, né, a humanidade há milhares de anos atrás era assim, quem conseguia conviver em tribo sobreviveu. O cara que era mais individual, ele não conseguia sobreviver, cara. Ele não conseguia ter cooperação dos outros, né? Então, fazendo esse gancho ali que você falou, eu acho que tudo que a gente puder fazer, que exista um ambiente, acho que como conclusão da live, assim, eu acho que tudo que você vai fazer, que você tem cooperação de outras pessoas, com muito foco ali no mesmo propósito, tende a dar certo. Até quero dar mais um exemplo aqui, Felipe, que esses dias eu fui viajar para os Estados Unidos e eu, pô, cara, morro de medo de voar, né? Tem um cagaço enorme de avião. E aí eu comprei um curso que é do Lito, que é daquele canal Aviões e Música, que é um piloto, é um ex-mecânico que ele ajuda a galera falando de avião e tal. Eu comprei o curso dele, e o curso dele, cara, você assiste, fica nítido ali que, pô, avião é um transporte seguro, né? Ele mostra, inclusive, como que você pode melhorar dentro do avião ali, algumas técnicas de respiração e tudo mais. Mas o que mais me ajudou, na verdade, não foi o curso. Foi o grupo que tinha no Telegram, de todos os alunos. E, cara, a galera se ajudava muito. Do nível assim, cara, você vai entrar no avião, eu vou acompanhar aqui no mapinha onde vai estar seu avião, vou te, né, como se aquilo ajudasse de alguma forma. Dando, inclusive, vários vídeos que eles postavam ali de meditação, exercícios mais específicos para fazer. E aí, pô, fulano conseguiu, superou, pô, que legal. E aquilo acabou ajudando demais. Então, aquilo só confirmou minha tese de que, cara, o ambiente, principalmente para nós aí que vende infoproduto, né? Eu acho que faz toda a diferença. Uma dica que eu dou para a galera aqui que está assistindo é, independente se for meu curso, que seja, se for comprar um curso de alguém, veja se essa pessoa ela tem ali, se ela te vende essa cooperação de ambiente, que eu acho que é o que mais vai funcionar. Não é o método hiper foda que vai fazer o negócio dar certo. E aí, Felipe, se quiser agora terminar com suas palavras finais ali, enfim, dica pra galera, qualquer coisa, Tá. fica à vontade aí para dar o seu É, recado, o momento é não, e seu. até isso do avião é engraçado. Você pode não ter medo de avião, mas se chegar lá e do lado tem uma pessoa rezando, assim, bem fervorosamente, você já fica com um pouco de receio que você não sentiria se tivesse um cara confiante do seu lado. Então a gente acaba absorvendo muito, assim, né, do nosso ambiente. Bom, eu queria dar minha mensagem final, agradecer, foi muito bacana a live, foi bem legal. E foi bom conversar sobre esse livro que você falou, poucas pessoas leem e acho que ia ajudar bastante para diversos objetivos, não só para o emagrecimento, mas mudar de carreira, aprender uma coisa nova, qualquer mudança aí eu acho que o livro ajuda bastante. E queria convidar quem está assistindo aqui e pensa em emagrecer, melhorar a composição corporal, até a saúde, porque eu acho que um método que faça você usar pouca força de vontade é muito importante para o emagrecimento, porque a gente sabe que essas mudanças para a saúde, para a alimentação, são coisas que tem que ser por um longuíssimo prazo, na verdade, para sempre, né? E a gente sempre está fazendo coisas temporárias justamente porque precisa de muita força de vontade para manter e acaba não dando certo. Então, fica o convite para vocês conhecerem lá o meu perfil. Eu também estou sempre citando evidências, fontes de boa qualidade e ajudar a entender que nutrição não é tão complicado assim, né?
E só nessa questão geral da alimentação, só para dar uma dica para quem está ouvindo aqui, seria para a pessoa tentar comer mais proteína. Porque em vez de pensar em cortar isso ou cortar aquilo, tenta comer um pouco mais de proteína, costuma dar muito mais saciedade e fica tudo mais fácil fazer o resto. Então essa é a dica final que eu deixo e também para tentar ler o livro, que vai ajudar bastante. Legal, Felipe, agradeço aí você pelo convite. Pô, foi um convite, não foi nem tão formal, né? Foi no meio dos comentários ali. Você comentou, chamei pra live, chamou no direct. E, pô, cara, parabéns aí pelo trabalho. Pô, muita gente aqui elogiando aí o seu método, o seu trabalho. Parabéns. Quem sabe a gente faz mais lives aí mais pra frente, né? Com certeza vamos achar alguns outros livros aí em comum. E a galera, pra te achar, eu não sei se dá pra clicar aqui, mas se quiser digitar aí, Felipe, ou então se Ah, você puder tá. soletrar o seu sobrenome pra É, galera te é achar. Felipe.cagiano com dois Gs. Eu vou escrever aqui. Legal. Felipe.cagiano. Maravilha. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem bastante coisa agora para vocês colocarem em prática aí. Mais uma vez, valeu, Felipe. Quem sabe mais para frente fazendo outra live aí juntos. E é isso aí. A gente vai ficar gravado aqui no perfil, tá? Eu fico aqui, deixo aqui por alguns dias, geralmente 7 dias, e depois ela vai lá para a plataforma da tribo Quem Nem Enriquece, junto com as outras lives que ficam lá, tá bom? Mas desfrutem aí, anotem, façam o máximo que vocês puderem para pôr esse conhecimento para dentro. Valeu, Felipe. Valeu, galera. Foi ótimo. Valeu. Show de Boa bola. noite. Até Boa mais. noite para todo mundo. Valeu.